Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o promotor que liderou os processos contra Trump. Tá? Você sabe, o Trump ele foi condenado naquele processo daquela ex-atriz pornô que chantageou ele, aquele negócio todo, né? Mas esse não foi o único processo dele. Teve vários processos contra o Trump. Em alguns desses processos visavam tirar ele da eleição, né? Tornar ele inelegível e coisa e tal. E por trás desses processos todos, o principal motivador, a principal pessoa por trás desses processos todos foi o Jack Smith, que é um promotor especial lá nos Estados Unidos, que foi instituído pelo Biden. Lá nos Estados Unidos eles têm essa figura do promotor especial. Quando tem uma causa de muita repercussão e coisa e tal, eles designam um promotor especial para cuidar desse caso, né? E ele fez a maior parte dessa movimentação. Alguns processos ele iniciou diretamente, outros ele também influenciou e coisa e tal. Ele que fez toda essa guerra jurídica contra o Trump. E diz aqui o pessoal do Estadão que ele renunciou há poucos dias da posse do Trump, né? Mas a história não é essa não. Ele foi demitido do DOJ, ele foi demitido pelo Departamento de Justiça, porque é óbvio, o Trump está assumindo, meu amigo. Você perseguiu o cara como se não houvesse amanhã, como se tivesse tudo acabado. E isso daqui vai um recado muito importante para um monte de gente no governo brasileiro, na justiça brasileira, na Polícia Federal. Esse pessoal está achando que depois que o Bolsonaro saiu da presidência, agora acabou. Não, vencemos o bolsonarismo, não foi isso que falou o Barroso? Vencemos o bolsonarismo. Não, meu amigo, se prepara. O Bolsonaro vai voltar. E esse pessoal vai ter que tomar muito cuidado realmente com o que vai acontecer daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Comprar Dólar ou Bitcoin e Fora Dino Lula. Será que o Peter tem pescoço? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lá nos Estados Unidos também, o pessoal da esquerda achou que agora que tiramos o Trump do poder, agora acabou. Não, o Trump nunca mais vai ser eleito para nada. O pessoal já está descartado como carta fora do baralho, coisa e tal. Só esqueceram de combinar com a população americana, né? E o erro que eles cometeram lá é muito parecido com o erro que o pessoal está cometendo aqui no Brasil também. O desfecho vai ser o mesmo? A gente não sabe. Mas que o erro que eles cometeram lá é o mesmo que o erro que eles estão cometendo aqui? É. Qual que é o erro que eles estão cometendo lá? De achar que Bolsonaro tinha o poder institucional, aquele poder que deriva do cargo, né? Eles achavam que o bolsonarismo estava forte, porque Bolsonaro estava na presidência e daí ele dava dinheiro para fazer o gabinete do ódio e coisa e tal. As coisas que o Lula faz. O Lula faz exatamente isso. O Bolsonaro não. A estrutura de poder do Bolsonaro é diferente. Ele nasceu de baixo para cima, né? Foi a insatisfação do povo brasileiro com o PT que criou a figura do Bolsonaro como um agente político importante, porque o Bolsonaro era justamente a pessoa mais anti-PT que se apresentava aqui, né? Mais tempo combatia o PT no Brasil. Enfim, lá nos Estados Unidos também o Trump tem essa característica, que ele foi uma figura que surgiu, que foi montada pela população como um antissistema, alguém que vai combater drenar o pântano, como eles falavam lá, né? Vai drenar o pântano, vai combater o deep state, coisa e tal. Se ele vai conseguir fazer isso ou não vai conseguir fazer isso é um outro papo, tá? Porque também tem esse caso, o pessoal estiver esperando muita coisa do Trump, não tem como esperar muita coisa não, o Estado é um organismo por si só. É difícil você lutar contra o Estado, mesmo estando na presidência do Estado, mesmo liderando o Estado, né? Mas o fato é que esse fenômeno aconteceu lá nos Estados Unidos. Quando o Trump saiu, todo mundo achou que não, agora acabou, vamos agora bater nesse cara agora, para ele nunca mais voltar, né? E batia, o que o pessoal começou a ver? Não, o Trump está sendo injustiçado, estou fazendo de sacanagem com o Trump. Botaram o Biden lá, um presidente fraco, a economia indo para o saco. E aqui no Brasil não é a mesma coisa? É o que eu falei para vocês. Estão batendo no Bolsonaro, achavam que o Bolsonaro ia acabar, né? Não, acabou, né? Você lembra do pessoal do Ministério das Relações Exteriores que todo orgulhoso falou, não, que nós sabotamos a política externa do Bolsonaro, fizemos de propósito, né, o grupo da resistência para evitar a política externa do Bolsonaro. Imagina como é que esse pessoal está se sentindo agora com a possibilidade do Bolsonaro voltar à presidência. Porque o Bolsonaro vai voltar. Né? E esse pessoal vai sofrer com isso. Bolsonaro não pode demitir o pessoal lá porque são funcionários públicos e coisa e tal, mas, meu amigo, poder é poder, cara. Dá para fazer um monte de coisa. Né? Transferir a pessoa lá para, sei lá, Quixeramobim, no Acre, alguma coisa assim, né? Um lugar longe pra caramba, botar lá num paizinho qualquer de merda aí. Enfim, esse pessoal tá ferrado, meu amigo. E não são só eles, não, porque esses são os que tiveram, os mais burros, que chegaram a falar abertamente que sacanearam o Bolsonaro. Em última análise, sacanearam o povo brasileiro, né? Porque o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro.
Então, ou seja, esse pessoal pode se preparar. E a justiça também, é o que eu venho falando para o pessoal. O pessoal da Polícia Federal que ficou obedecendo o Alexandre de Moraes, até o tal do Shor. Eu já falei para vocês, eu acho que o Alexandre de Moraes entendeu errado o que o Shor disse. O Shor não está querendo obedecer às ordens do Alexandre de Moraes porque ele diz justamente, não, porque estão me ameaçando, porque é perigoso e não sei o que lá. E o Alexandre de Moraes, não, peraí que eu vou bater em quem está te ameaçando, não sei o que lá. Não, não é isso, Alexandre. É porque ele sabe que essas ordens suas são ilegais e ele não quer cumprir. Está muito certo. Porque ele sabe que nessa brincadeira, os topos lá da pirâmide costumam até se salvar, mas o pessoal que está embaixo, ó, todo mundo se ferra, meu amigo. E isso vai acontecer aqui no Brasil também. Eu não tenho dúvida nenhuma que a direita vai voltar aqui no Brasil. Pode ser que não volte em 2026, pode ser que volte em 2030, pode ser que seja só em 2034. Quando que vai acontecer, eu não sei, mas é certeza que vai. E a tendência no mundo todo é caminhar nesse sentido, né? E aí esse pessoal da esquerda que achou que tinha derrotado o bolsonarismo vai enfrentar um problema parecido com esse. O Jack Smith havia sinalizado que deixaria o cargo antes da posse do presidente eleito, mas segundo diz o Trump aqui, na verdade, ele foi demitido pelo Departamento de Justiça. Mas você pode falar assim, mas o Trump ainda não é o presidente, ele não pode demitir, né? Mas já está na transição, meu amigo, já tem a equipe de transição trabalhando lá nos Estados Unidos, né? A equipe de transição está trabalhando e já fizeram esse favor para o Trump lá de tirar o cara do DOJ. O mesmo motivo você pode ver nesse outro caso aqui, a gente falou sobre isso, né? O Trump recebeu a condenação simbólica pelo caso Stormy Daniels, né? Stormy Daniels era a ex-atriz pornô que chantageou o Trump lá atrás, né? E daí o advogado do Trump pagou algum dinheiro para ela ficar calada, para acabar com a extorsão, e daí o Trump nem ficou sabendo disso, nem estava sabendo. Ela própria confessou que nunca dormiu com o Trump, que nunca fez nada com o Trump. Era sacanagem mesmo, é extorsão mesmo, isso acontece, né? Enfim, e no final das contas ele foi acusado de falsidade na contabilidade, coisa e tal, coisa que não tinha nada a ver. O objetivo deles era enfraquecer o Trump para a disputa presidencial. Não conseguiram isso, o Trump ganhou a eleição presidencial. Por quê? Porque ficou claro para todo mundo que ele estava sendo perseguido. Agora, qual que é o erro, tanto lá quanto aqui? Esse pessoal continua vendo a comunicação como era na era da informação centralizada. Na era da informação centralizada, se você pegar os jornais americanos, todos eles colocavam, não porque Trump, um condenado, fez uma coisa horrível. A mídia aqui no Brasil também, todo mundo, uníssono, não teve um jornal no Brasil que não falou desse jeito. Não porque Trump é um criminoso condenado, porque foi condenado por um caso com uma atriz pornô e não sei o que lá. Ou seja, ninguém falou a verdade nisso. Onde é que estava a verdade? A verdade estava nas redes sociais. E aí, isso é que esse pessoal falhou em entender. É por isso que o Alexandre de Moraes tenta destruir o Bolsonaro a qualquer custo, porque a gente sabe que esse processo contra o Bolsonaro, a questão de golpe, cartão de vacina, importunação de baleia, sei lá o quê, isso é tudo um monte de nada, não tem nada ali, né? O que ele quer é destruir Bolsonaro, quer que o povo deixe de gostar de Bolsonaro, né? E não consegue fazer isso. Por quê? Eles faziam isso antes, gente. Eu fico imaginando quantas vezes isso não foi feito no Brasil antes, né, das redes sociais, porque quando só tinha informação centralizada, você só tinha aquela fonte de informação, era a Rede Globo, SBT, né, os principais jornais ali, a gente nem ficava sabendo de outras alternativas, não tinha nem outra alternativa da história, né? No final das contas, eles tinham esse poder enorme, e aí que tá, eles estavam tentando usar esse poder de novo, só que não deu certo, fizeram tudo que podiam e mais alguma coisa para conseguir ganhar a eleição de 2020, para manter botar o Biden no lugar do Trump. Aqui no Brasil a mesma coisa, fizeram tudo que podia e mais alguma coisa para colocar o Lula no lugar do Bolsonaro, mas a verdade é que eles não têm força para manter isso indefinidamente. Esse tipo de coisa foi um esforço desesperado deles, que estão lutando com uma força que é muito maior do que eles imaginam. Eles acham que estão lutando contra fake news ou gabinete do ódio. Não, eles estão lutando contra a população brasileira. É que eles não entenderam ainda como é que funciona a coisa. A informação descentralizada e distribuída permite que o povo, de fato, faça ações conjuntas, né? Chegue a consensos organizados de informação independente da mídia. A mídia forçava um consenso, aquele consenso, não, Trump é do mal, Trump é uma pessoa ruim. Como fizeram com o Collor. O Collor tinha razão, né? O Collor realmente era do mal, porque fez aquele negócio de confiscar a poupança, não precisava de mais nada do que aquilo. Mas eles falaram que o Collor era do mal, não pelo confisco da poupança, falaram que o Collor era do mal porque tinha uma Brasília de um cara do caseiro, que não sei o que lá. Eles fabricavam um consenso na sociedade usando a mídia tradicional. Só tinha eles falando, era fácil impor esse consenso, né? As redes sociais chegam a um consenso diferente. Você tem um consenso social
com uma origem diferente, justamente da interação entre as pessoas. E daí você tem esse consenso lá nos Estados Unidos que o Trump estava sendo perseguido pela justiça americana. Não que ele tinha feito crimes e falhado um monte de coisa, ou as coisas que ele foi acusado lá. Da mesma forma, o Bolsonaro no Brasil. O pessoal está crente que não, porque a Globo fala o tempo todo que Bolsonaro vai ser preso, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo. E no final das contas, o consenso social que surgiu é que não, o Bolsonaro está sendo perseguido. Está mais do que claro isso, né? Então esse é o ponto que você começa a reparar. Explica por que esse pessoal se sentiu tão confortável de perseguir o Trump como se ele fosse um cachorro morto. Esse pessoal achava que estava chutando o cachorro morto. Como hoje tem um monte de gente no STF, no governo Lula, na imprensa, achando que está chutando o cachorro morto. Não, chuta Bolsonaro, o cachorro morreu, chuta aí que não importa mais não. Mas não é bem assim a história não, esse pessoal devia começar a se preparar. Eu acho que é muito em função disso o desespero do Lula, tá? Porque eu acho que já tem muita gente se preocupando agora em começar a fazer um meio termo, não, vamos ceder um pouquinho, peraí, não sei o que lá. O pessoal lá do Itamaraty tá fudido, meu amigo, esse pessoal do Itamaraty tá fudido mesmo. Mas o resto do pessoal que ainda não abriu a boca, que não falou merda, ainda pode tentar salvar de alguma forma, né? O ponto central, no final das contas, é esse pessoal tá com medo, e deve estar com medo mesmo, devia mesmo estar com medo. Alexandre de Moraes, o pessoal da PF que obedece ao Alexandre de Moraes, esse pessoal deve começar a preparar, a ligar os pontinhos para se preparar para o que vai acontecer no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.